Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Nosso Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, possa suprir as deficiências de minha exposição. Então, meus caros, como prometido, continuarei a comentar o meu livro aqui, comentar as 15 orações de Santa Brígida, meditando a paixão de Cristo. Esta devoção se tornou muito popular no Brasil, são 15 orações sobre os sofrimentos de Nosso Senhor Jesus Cristo na sua hora derradeira, na sua paixão, quando entregou a sua vida pelo nosso resgate. Apesar do nome Orações de Santa Brígida, provavelmente foram compostas por suas religiosas. E escrevi então esse livro. Eu tinha feito uma promessa a Nosso Senhor Jesus Cristo que comporia um livro sobre a oração caso eu perseverasse em rezar as orações de Santa Brígida por um ano. Então eu, graças a Deus, consegui rezar por esse tempo e então depois eu publiquei este livro aqui sobre as orações. E vou comentar aqui com vocês. Graças a Deus é um livro bastante denso, posso fazer muito conteúdo então aqui na internet, que ainda assim haverá muito conteúdo exclusivo aqui no livro, né? Então, se você puder dar uma ajuda, tem link na descrição e link nos comentários também na Editora Assunta para você adquirir. Mas se você não tiver dinheiro, enfim, quiser só ver o vídeo aqui, né, sem se comprometer com o livro, tudo bem também. Você vai aproveitar bastante, porque eu vou trazer um conteúdo bem generoso aqui na internet, né? Então tem a playlist, já fiz um vídeo sobre a primeira oração, que é a maior de todas. Hoje vou comentar a segunda e a terceira oração. Então vou rezar aqui com vocês essas orações e depois vou resumir um pouco do comentário que eu fiz. Então a segunda oração é na página 37. Ó Jesus, artesão do mundo, que por nenhuma medida o limite é medido, que a terra no palmo da mão confinais, recordai das vossas amaríssimas dores que suportastes quando os judeus bateram vossas santíssimas mãos com pregos obtusos na cruz, e para perfurarem vossos delicadíssimos pés, quando não estáveis conforme a vontade deles, dor sobre dor as vossas feridas acrescentaram. Então cruelmente vos despedaçaram, esticaram na largura e altura da vossa cruz, para que fossem desmembradas as vossas articulações. Peço-vos, do mesmo modo, pela memória das dores sacratíssimas e amaríssimas na cruz, que me deis vosso temor e amor. Amém. Tradução da oração também é minha, do latim. Tentei fazer uma tradução bem ao pé da letra, assim, até buscando imitar um pouco a ordem do latim. Então, um dos aspectos aí dessa oração, cada oração parece ter uma antítese, que é um contraste entre uma qualidade de Deus e alguma coisa que Nosso Senhor Jesus Cristo realizou na sua paixão, né? Então, ele é a medida de todas as coisas, contudo foi circunscrito à cruz, né? Tentaram prendê-lo à cruz. Então, a medida sem medida, tentaram restringi-la. E lá no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 3, tudo foi feito por ele e sem ele nada foi feito. Vejam só que mistério, né? O Deus que criou todas as coisas preso na cruz. Um aspecto dessa oração
porque eu creio que seja possível associá-la ao dom da fortaleza. Então, já comentei antes no primeiro vídeo, há 7 palavras de Cristo na cruz ao longo dessas 15 orações, e a elas eu contrapus um pecado capital cada. E vamos ver ao longo aí das orações. E nas outras orações, como são 7 palavras, ficou sobrando ainda 8 orações sem nenhuma palavra de Cristo na cruz. E quanto a 7 delas, tentei associar um dom do Espírito Santo. E tem uma, a 8ª, que é singular, parece não se encaixar muito no estilo das outras, trata especialmente da Eucaristia. E bastante oportunamente, né? Deixou dedicado à Eucaristia, e tem até um estilo diferente, a oração 8ª, que veremos ainda também. Então, nessa segunda oração, achei conveniente associar ao dom de fortaleza. Página 40. Se houve um dom que se manifestou de modo claro em toda a paixão, foi a fortaleza, tendo em vista a gravidade dos sofrimentos de Cristo. Suportar com mansidão os cravos é um gesto que denota claramente essa graça. Seus efeitos são irremovível energia na prática das virtudes. Segundo, destruição da tibieza no serviço a Deus. Terceiro, intrepidez e coragem diante de todos os perigos. Quarto, força para suportar dores com prazer e alegria. Quinto, heroísmo nas primeiras coisas. Então eu deixo sempre claro aqui, né? Esses efeitos eu tirei lá do Royal Marin e são antes da nossa perspectiva, mas se aplicam muito bem a nosso Senhor Jesus Cristo, exceto nos casos onde o efeito presume alguma limitação, algum defeito. Por exemplo, aqui destruição da tibieza no serviço a Deus. Então não parece adequado isso a nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele não era tíbio, tinha 2 naturezas, mas era uma pessoa divina. Era verdadeiramente, né? Está no céu, não era descritivo da época, né? É verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, mas uma pessoa divina. Acho que todos são patentes em Cristo, tinha uma grande energia na prática das virtudes, tinha intrepidez e coragem diante de todos os perigos, não hesitou nada, força para suportar dores com prazer e alegria. De certo modo, era até uma alegria para nosso Senhor poder sofrer em nosso resgate. E heroísmo nas pequenas coisas. E há os meios de fomentar. De novo, os meios de fomentar são antes para nós, porque em Cristo ele já tinha a plenitude da graça, como diz os grandes teólogos, né? Principalmente Santo Tomás. Mas nosso Senhor Jesus Cristo dava o exemplo de como fomentar, né? Então, aqui são os meios de fomentá-los. Habituar-se ao exato cumprimento do dever. Tudo que o Pai pedia, nosso Senhor Jesus Cristo fazia. Não pedir a Deus que tire as cruzes, mas que dê forças para suportá-las. Claro, né? Nosso Senhor Jesus Cristo deu o exemplo, né, de Pai, afasta de mim esse cálice, para mostrar que de vez em quando podemos pedir para que Deus remova nossas cruzes. Não é absolutamente proibido. E também nesse caso foi para mostrar que ele tinha uma vontade verdadeiramente humana, né? Contudo, nosso Senhor Jesus Cristo fazia exatamente o que Deus pedia e encarava as dificuldades, né? Mortificações voluntárias. Nosso Senhor Jesus Cristo fez 40 dias de penitência no deserto. E Eucaristia.
Tem um detalhe muito bonito que o São João Eudes, em português, lembra que nosso Senhor Jesus Cristo comungou a si mesmo na Santa Ceia e que devemos, na hora de comungarmos, pedirmos a Jesus para que, que o comunguemos da mesma forma que ele se comungou, para que imitemos esse gesto, né? Para aprender com o nosso próprio Senhor Jesus Cristo como é que se comunga bem. Então é um grande mistério, né? É uma coisa poucas vezes lembrada, mas nosso Senhor Jesus Cristo comungou a si mesmo. E a Eucaristia nos dá fortaleza para vencer todas as dificuldades. Então vamos à terceira oração. Ó Jesus, celeste médico, recordai-vos do langor, livor e dor que elevado no patíbulo da cruz, sofrestes com todos os dilacerados membros vossos, dos quais nenhum bem disposto tinha permanecido, de modo que dor alguma semelhante à vossa dor se encontrou, pois da planta do pé até o vértice da cabeça não se encontrou em vós saúde, e, contudo, vos esquecendo de todas as dores, ao Pai, pelos inimigos piedosamente suplicastes, dizendo: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Por esta misericórdia e pela memória dessa dor, concedei que esta memória da vossa paixão amaríssima seja a remissão plena de todos os meus pecados. Amém. Então aí está, né? A terceira palavra de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E sempre destacando alguns elementos da paixão, que a dor era da planta dos pés até o vértice da cabeça, né? O corpo todo de nosso Senhor Jesus Cristo sentia a dor, pelas múltiplas chagas que recebeu em razão da flagelação, mas também de carregar a cruz, da queda, e enfim, né, de toda aquela situação. A antítese dessa oração é o médico que se fez doente por nós. Então ele assumiu nossos pecados, né? Claro que nosso Senhor Jesus Cristo não pecou realmente, mas até uma expressão de São Paulo que diz que nosso Senhor Jesus Cristo se fez pecado por nós, para crucificar nossos pecados e que fôssemos libertos dele, para que tomássemos, para que percebêssemos quão feio e quão graves são as nossas faltas para com o Eterno Pai. Então, nosso Senhor permitiu a flagelação aí, né, a crucifixão, e para manifestar então a feiura de nossos pecados. Então, quanto a esta palavra, é uma excelente palavra para vencer a ira, pois quem sofre da ira tem mais dificuldade para perdoar os pecados. Claro, a ira é uma paixão boa, foi criada por Deus, mas ela pode se tornar desordenada falhando em 3 aspectos. Me inspiro bastante Santo Tomás aqui. Não citei especificamente em todas as partes para não sobrecarregar muito o livro, mas a doutrina tentei me inspirar o máximo possível, ou em Santo Tomás ou em Joio Marim, que é um tomista também, né? E isso daqui foi bem tirado da Suma Teológica. Quanto a quem nos iramos, se é realmente culpado ou não. Aqui a questão de quando a ira é desordenada, avaliar se a pessoa é realmente culpada. Segundo, quanto à quantidade, se nos iramos na medida razoável, se nossa raiva vai além da proporção do erro cometido.
Então, se a pessoa pisou no seu pé, claro, você vai sentir dor, vai ficar irritado, você fala, olhe por onde você anda, mas você não vai ficar pensando naquilo o dia todo, com raiva da pessoa, procurando se vingar. Foi só um pisão no pé, mesmo que seja por querer, ainda é uma coisa pequena aí, né? Seria desproporcional ficar horas pensando nisso. E quanto à intenção, separa o bem do próximo ou ao menos do bem comum. Então, não podemos desejar a condenação eterna de ninguém, né? Temos sempre que acreditar na conversão das pessoas. Claro, às vezes é conveniente que desejemos alguma punição ao malfeitor, que ele seja preso, enfim, esse tipo de coisa, que restitua os males, mas não por questão de vingança, mas tendo em vista o bem comum aí, né, pelo bem da sociedade, pelo bem da vítima. Então, tomar cuidado para ter uma intenção reta aí quanto ao sentir raiva de alguém. São Gregório Magno, citado por Santo Tomás, fala que a ira tem 6 filhas, aliás. Rixa, segunda, intumescência do coração. Essa intumescência Eu tenho curso de teologia cético-mística e eu falo bastante aí da ira e dos efeitos dos pecados capitais. Se vocês quiserem se aprofundar, vou deixar nos comentários também. Tumescência do coração é uma espécie de cegueira, assim, que a pessoa fica pensando na vingança, no que a pessoa lhe fez, e isso atrapalha a inteligência. Então a pessoa fica cega em razão da ira. Terceiro, contumélia é uma espécie de ofensa. Quarto, vociferação, que é falar palavras desordenadas. A pessoa com raiva começa a falar sem parar, falar umas besteiras. Quinto, a indignação no sentido de desordenada, de ser excessiva, enfim, falhando nos 3 aspectos, né? E em algum dos 3 aspectos ao menos aí, né? E sexto, blasfêmia, a pessoa irada às vezes acaba ofendendo até Deus. E nosso Senhor Jesus Cristo opõe os seguintes remédios à ira: o perdão, a palavra de reconciliação e a comunhão fraterna. Os 3 gestos se manifestam claramente no perdão ao bom ladrão, perdoando-lhe no seu íntimo, dizendo-lhe que estava perdoado e trazendo a sua convivência, fazendo que entrasse no reino dos céus com ele. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, na própria cruz, ensina os meios para vencer os vícios capitais. Então é isso, meus caros, até a próxima. Se possível, adquira o livro, curta o vídeo aqui embaixo, se inscreva no canal, reze por mim, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.